Olá, povo de Deus, segunda-feira da 8ª semana do Tempo Comum, 3 de março de 2025. Nossa reflexão de hoje é a partir de Eclesiástico 17, de 20 a 28, Marcos 10, de 17 a 27. Aos arrependidos, Deus concede o caminho de regresso e conforta aqueles que perderam a esperança e lhes dá a alegria da verdade. Volta ao Senhor e deixa os teus pecados. Suplica em sua presença e diminui as tuas ofensas. Volta ao Altíssimo, desvia-te da injustiça e detesta firmemente a iniquidade. Conhece a justiça e os juízos de Deus e permanece constante no estado em que Ele te colocou e na oração ao Deus Altíssimo. Anda na companhia do povo santo com aqueles que vivem e proclamam a glória de Deus. Não te demores no erro dos ímpios, louva a Deus antes da morte. O morto, como quem não existe, já não louva. Louva a Deus enquanto vives, glorifica-o enquanto tens vida e saúde. Louva a Deus e glorifica-o nas suas misericórdias. Quão grande é a misericórdia do Senhor e o seu perdão para com todos aqueles que a ele se convertem. O livro do Eclesiástico, do qual foi tirado o trecho da primeira leitura de hoje, é do século II a.C., foi escrito por volta de 185 a.C. em língua hebraica e traduzido uns 50 anos depois, lá pelos anos 135 a.C., para a língua grega. Importante é saber que se trata de uma coleção de provérbios populares que o povo usava para viver segundo a sabedoria. Como ser sábio? Essa é a questão dessa coleção dos ditos populares. O trecho de hoje elogia a capacidade de quem se arrepende de uma escolha errada de caminho na vida. Quem se afasta de Deus, mas se arrepende e quer voltar, Deus acolhe e lhe dá alegria e recobra-lhe a esperança. São provérbios que ressaltam a necessidade de arrepender-se de uma injustiça praticada. Também esses ditos populares alertam sobre a necessidade de mudar de caminho enquanto se está vivo, pois depois de morto não será possível nem mesmo louvar a Deus. Mas o que deve nos motivar ao arrependimento é a confiança absoluta de que Deus nos perdoa e nos acolhe. Às vezes somos lentos a reconhecer nossos erros e a querer mudar de vida. Damos a desculpa de que ninguém vai reconhecer o nosso esforço e nos acomodamos. A primeira leitura de hoje nos diz que devemos aprender a mudar de vida, a sair do erro, não para esperar reconhecimento humano, mas porque a misericórdia de Deus é grande e o seu perdão é garantido a todos os que se convertem. Marcos 10, 17 e 27. Quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe? E ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido, foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico.
Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para o homem isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. O texto do evangelho de hoje é bastante conhecido. Trata-se de um encontro de Jesus com um homem rico, cumpridor da lei. Ele quer saber o que é preciso para garantir a sua salvação. Primeiro, Jesus lhe propõe a observância da lei, o cumprimento dos mandamentos. Porém, quando o homem diz a Jesus que isso ele já faz desde a juventude, Jesus vai mais fundo e lhe indica a partilha total dos seus bens com os pobres, como a medida que falta para alcançar a salvação. Muitas vezes nós que vivemos na igreja, participamos do sacramento, batizamos nossos filhos, confessamos sempre, comungamos todo domingo, fazemos promessa, romaria, novena, reza de terço e tantas outras práticas religiosas, podemos pensar que tudo isso garante a nossa salvação. Jesus nos alerta que toda essa prática religiosa tem de vir acompanhada de gestos concretos de amor ao próximo, caridade e solidariedade. Nada pior do que viver enfurnado na igreja e dar um contra-testemunho. Um exemplo errado nosso será sempre usado para justificar aqueles que não participam de nada. Haverá sempre aqueles que dirão: de que adianta você ir à igreja se não pratica o evangelho, se não vive de acordo com a vontade de Deus? Por outro lado, Jesus não mandou o homem rico deixar de viver os mandamentos, mas lhe disse que uma só coisa lhe faltava. Então, nossa vivência religiosa não está errada. Temos sim que observar o mandamento, praticar religião, ser assíduo nas confissões, nas missas, sacramentos. Porém, tudo isso deve ser acompanhado de mudança de vida, como nos propôs a primeira leitura, sem deixar para depois. Louva a Deus enquanto vives, glorifica-o enquanto tens vida e saúde. Um beijo no seu coração.